Jesus, nesta noite tão especial, em que há uma festividade voltado para o louvor, por conta dos 100 anos da harpa cristã. Nós queremos parabenizar os corais, muito belo, e estamos agradecidos a Deus por cada coral. Desde ontem aqui tem alimentado a nossa alma com essas canções, trazendo alegria aos nossos corações e, com certeza, promovendo uma festa nos céus. É muito belo. E aqui nós temos muitos músicos e bons músicos que cantam muito bem. E talvez nunca tenha cantado em um coral, participado, mas um dia, quando chegarmos na glória, todos vão participar do grande coral. Lá não vai ter lugar específico para um cantor específico, irmão. Só tem coral. Então o coral, ele representa harmonia, unidade, representa um corpo, representa uma família. Coral, ele mostra aquilo que há de melhor. E nós louvamos a Deus, parabenizamos os maestros, maestro Everton, maestro Anderson, Marcos e os demais que estiveram aqui ontem participando. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que quarta-feira aniversariou. Deus lhe acrescentou mais um ano. E nós louvamos a Deus por sua vida. Ela que tem sido uma esposa muito especial, uma mãe para os nossos filhos, uma companheira, uma serva do Senhor. O que posso dizer sobre ela? Uma serva de Deus. E sem mais delongas, eu não esperava assim a oportunidade para falar, até porque não estou tão bem de voz, mas quero compartilhar aqui um texto, um livro de Neemias, capítulo 12. Livro de Neemias, capítulo 12. Fique até imaginar numa noite de festa de corais, unidos em uma só voz, para adorar a Deus, o que dizer. Espero que o Senhor nos abra a porta da palavra. Livro de Neemias, capítulo 12, versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Irmãos queridos, quando eu li esse texto, eu fiquei a imaginar o que teria promovido tamanha alegria, que trouxe um impacto tão grande dentro de Jerusalém, que saiu contagiando as famílias, chegou nas mulheres, nas crianças e nas cidades circunvizinhas. Ouvia-se de longe aquela alegria, e de longe podia-se ouvir o festejo. Não era um som de tristeza, não era um som de guerra, era um som de alegria, era um manifesto de felicidade, de prazer, de satisfação, de louvor. Que teria promovido isso aqui? Queridos irmãos, este som que sai de Jerusalém, e por qual motivo? E aqui tem algo que para mim é a palavra-chave desse texto, que nos chama a atenção, é que a cidade de Jerusalém é uma cidade que ficou famosa na história, tem mais de 3.000 anos de história. Ela aparece inicialmente na história secular,
nos textos antes da Bíblia ser escritas, nas cartas de Tel Amarna, é citada como Urushalim, essa cidade. O Antigo Testamento lhe apresenta pela primeira vez com o nome de Shalem, e aí vem Yerushalayim, Shalem, que quer dizer paz, aquela que promove a paz. No livro de Juízes, ela é apresentada como Jebus, pois é a cidade dos Jebuseus. No livro de Josué, ela é denominada de Jerusalém. E essa cidade, ela está no coração da Judeia, no topo de uma montanha a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Ela se tornou fonte de atração daqueles que peregrinavam pela terra quando a conheciam, por ser uma cidade que está num topo elevado, mas que guarda um segredo milenar. É uma fonte de águas vivas que jorra até os dias de hoje. O Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Então ela se tornou uma cidade importante quando Davi conquistou o poder e ele sucedeu o rei Saul e conquistou essa cidade dos Jebuseus, e ele cometeu um ato muito importante. Davi era um homem músico, ele era um guerreiro, era um soldado, era um líder, era um escritor, era um musicista, era um poeta, e ele também era um homem devotado para Deus, com o coração inclinado para o Senhor. E ele decidiu então levar o trono de Deus, a arca da aliança, para a cidade de Jerusalém. E quando ele introduziu a arca, ele compôs o Salmo 24, enquanto subia a montanha, se gritava: levantai os portões eternos e deixe entrar o Rei da Glória. E a multidão de dentro gritava: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E quando Davi introduz a arca dentro de Jerusalém, ali está o trono de Deus. O tabernáculo será montado ali, e ali se torna a morada de Deus. E aí a cidade e o templo que Salomão vai construir se tornam uma só coisa: a cidade-templo, a cidade santa, a cidade sagrada, símbolo da minha e da tua morada, a morada celestial. E Jerusalém ganha importância, e Davi organiza então os músicos. Ele divide os levitas em 24 turnos, e ele separa agora os músicos, com cada um na sua capacitação. Os músicos que tocam instrumentos, aqueles que somente cantam, e ele divide as classes. Ele faz esse feitio e estabelece uma lei. Porém, o povo de Israel pecou, fracassou diante do Senhor, e no ano 586, Jerusalém foi destruída e o seu templo. Jerusalém e o templo é destruída, os sacerdotes são deslocados de Jerusalém para o cativeiro da Babilônia. E lá, junto aos rios da Babilônia, eles pegavam as suas harpas agora e penduravam. Os babilônios chegaram e disseram: canta-nos um hino daqueles que vocês cantavam lá em Sião. E eles diziam: como podemos cantar em terra alheia, distante de Jerusalém? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que se apegue-se a minha língua ao paladar e resseque-se a minha mão direita. O foco era Jerusalém, a morada de Deus, a casa de Deus, o lugar da adoração. Porém, Deus levanta o Império Medo-Persa. O rei Ciro Grande, em 539, ordena os judeus para regressarem e reconstruírem Jerusalém. Quando eles chegaram lá, eles escreveram o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos levando de volta a Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos. O retorno para Jerusalém, o local da adoração,
pois Deus não quer o seu povo com as harpas penduradas no salgueiro, sendo humilhado pelos babilônios. Deus nos quer em Sião, louvando o seu nome. E agora que eles regressam, no ano 444, Neemias está servindo ao rei Artaxerxes lá em Susã, na Pérsia. Jerusalém já foi reconstruída, mas voltou um de seus irmãos e ele perguntou: como está Jerusalém? Ora, Jerusalém continua com os muros derrubados e queimados. Quando Neemias escutou que a cidade de Jerusalém estava com os muros derrubados, estavam destruídos e queimados, e ele sabia que seus pais foram sepultados naquela cidade, a sua herança, a sua história, a sua herança cultural estava lá, o seu referencial, e Jerusalém está exposta ao perigo, ela está sem nenhuma muralha agora. Então Neemias foi tomado por uma profunda angústia, um desespero, e o que ele fez? Ele orou ao Senhor, para ir à presença do rei, e o rei Artaxerxes lhe concedeu o direito de voltar para Jerusalém, e ele começou um processo de reconstrução, e este processo foi amargo, este processo foi difícil, este processo foi desafiador, o mesmo que tratar de uma festa como esta, para unir corais, para unir pessoas adoecem, pessoas têm problemas, pessoas enfrentam dificuldades, e aí vão surgindo os obstáculos, para que você venha construir algo na vida, os desafios irão surgir, para você revelar onde está a sua fé. E Neemias foi desafiado por aqueles inimigos que não queriam a reconstrução, e ele decidiu então se armar com a ferramenta de trabalho e a espada do outro lado, e os levitas seguram as trombetas em cima do muro. Não deixe os músicos de fora dessa construção, deste processo de restauração. Irmãos, foram tantos embates, tantos desafios, mas todos superados pela mão do Senhor. Quando Deus está no negócio, quando Deus está no processo de restauração, não tem quem possa impedir o erguimento dos muros. Você crê no poder da restauração que Deus dá? Você crê que Deus capacita? E Deus capacitou Neemias e aquela equipe de homens, de músicos, para levantar os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, queimados, e debaixo de humilhação, afrontas, desdém. Eu quisera ter tempo para mostrar esses textos para os irmãos, mas como eu não tenho, leiam Neemias essa noite antes de dormir. Então é um pequeno livro, com 13 capítulos, e enfim, quando terminou a construção, irmãos, o texto diz que o Senhor ajudou na reconstrução. Chegou no fim, o que fazer? Comemorar, louvar, bendizer, porque o Senhor é bom. E o capítulo 12 de Neemias, o penúltimo capítulo, ele faz um registro genealógico daqueles que regressaram da Babilônia. E o destaque desse capítulo 12 é na classe dos levitas músicos. Interessante que esse é um livro de empreendimento, é um livro de guerras, é um livro de construção, é um livro de embates, é um livro de liderança, é um livro de conquista. E nesse livro nós encontramos o capítulo 12 dedicado aos levitas que são músicos. Ei, Deus tem interesse na tua voz e no teu trabalho.
Os músicos têm o poder de abrir as portas dos céus, irmãos. O profeta Eliseu foi chamado para profetizar e eles tragam um músico aqui, um tocador de harpa. Quando o tocador tocou, irmãos, ele foi dominado pelo Espírito de Deus. Toda vez que Saul ficava endemoniado, mandava chamar um tocador e chamava Davi, e ele tocava e Deus expulsava aquele demônio. Deus opera através da música. O livro dos Salmos diz que Deus habita entre os louvores de Israel, porque dentro de Israel está Jerusalém, dentro de Jerusalém está o templo, dentro do templo estão os levitas adorando, estão os levitas glorificando. E aqui, capítulo 12 de Neemias, acompanhe comigo, irmãos. Eu não vou ler o capítulo todo, questão de tempo, mas veja o versículo 8 do capítulo 12. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. No versículo 7 que eu não li, estão os maestros, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binua. Aí vem a descrição. E o versículo 9 diz assim: Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada um qual no seu mister. E tem um outro texto, uma outra tradução diz: cada um no seu coro. Cada um no seu coro. Eles estavam organizados aqui. E quem trabalhou nesse processo de reconstrução, os dois grandes líderes que se destacam aqui, é Neemias e Esdras. Esses dois líderes, eles estão agora na frente, como os líderes, um líder militar, que é Neemias, e um líder da doutrina, que é o Esdras. E esses dois estão na frente, conduzindo, e atrás vêm os dois corais, que eles serão direcionados, um para a parte norte da muralha e outros para a parte sul. Os irmãos acompanhem comigo. E ele diz assim, no versículo 24 do mesmo capítulo: foram, pois, chefes dos levitas, Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Então ele organizar agora os corais, irmãos. Terminou a construção da muralha, é hora de louvar, é hora de bendizer, é hora de agradecer, é hora de ser grato a Deus pelas conquistas, é hora de enaltecer a Deus pelas vitórias. E organiza os coros. E o texto sagrado nos mostra, no versículo 27, para que eles estão organizados? 27, na dedicação dos muros de Jerusalém. Procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Muito obrigado, meu irmão. Eles foram convocados para fazer o processo de dedicação do muro de Jerusalém. Terminou a muralha, mas não estava completo o serviço se os músicos, se os coros, se todos os levitas que tinham louvores para dar ao Senhor não estivessem presentes. Era necessário a música. Como diz o filósofo Leibniz, é um erro viver a vida sem a música. Há uma necessidade intrínseca no próprio ser de buscar a música. Nós gostamos de mexer com o dedo, com o pé.
aquela busca, tocar em alguma coisa, fazer um barulho. A música, ainda que não tenhamos essa vocação que alguns têm, mas temos esse desejo, essa busca dentro de nós, porque a música faz bem. Agora imagina louvores para adorar a Deus, enaltecer o rei. E o texto nos diz que os levitas, eles tinham construído as suas aldeias perto de Jerusalém. Veja o versículo 29. Como também de Bate-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. O quanto mais próximo estivessem do templo que estava em Jerusalém, eles procuraram morar o mais próximo possível. O salmista diz: mais vale um dia no átrio da tua casa do que 1000 distante deles. É bom, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E os levitas queriam estar sempre perto, porque aqui é o lugar de adorar, de glorificar, de exaltar, de dar aquilo que você tem de melhor para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem trouxe louvor aí para Ele? Quem trouxe? Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, Neemias, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um a mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo, ao norte, e o outro que desce para o sul. Versículo 36. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia diante deles. Aqueles que seguiam para o norte estavam sob a direção de Esdras, mas os que iam para o sul, sob a liderança do próprio Neemias. O 37 diz: à entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu, o próprio Neemias, após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. Irmãos, esse foi um dia de culto, de júbilo, de alegria pelo que o Senhor tinha feito. E aqui está Esdras e Neemias junto com os corais, adorando a Deus pelo milagre da restauração. Você crê que o Deus que levantou Neemias para restaurar Jerusalém também contou com os músicos? Ele conta com todos em teu favor para restaurar aquilo que falta na tua casa? Esse mesmo Deus tem esse poder de levantar pessoas para fazer grandes obras. E o texto que eu li, que é o 43, para finalizar, diz assim: no mesmo dia, o dia do culto de ações de graças, o dia do fechamento, não, da abertura, da inauguração, do louvor, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. E aqui é a palavra que eu digo que é a palavra-chave. Pois, diga comigo, Deus os alegrara com grande alegria. De novo, pois Deus os alegrara com grande alegria. Depois da dor, da humilhação, do sofrimento, das críticas, do desdém, que não ia dar certo, que não seria restaurado, Deus confirma trazendo alegria aos corações.
Deus tem o poder de trazer alegria de volta. Deus tem o poder de restaurar o seu povo. Deus tem o poder de restaurar Jerusalém e trazer alegria para o seu povo, com grande alegria. Deus não tem interesse na tristeza do seu povo. A Bíblia diz que a tristeza na vida do cristão é só por um momento. Nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada sobre os filhos de Deus. O que Deus tem proposto para nós é coisa grandiosa, pois Deus os alegrara com grande alegria. Não foi a espada de Neemias, não foi o seu esforço, que tudo isso contou. O que está mostrando é que aquele projeto era de Deus, Deus estava naquele negócio e Ele supriu, trazendo grande alegria. Quem está feliz aqui nesta noite? Quem está feliz, louva esse Deus, porque Ele é digno de toda a glória e todo louvor. E o texto diz que Deus os alegrara com grande alegria. E aí isso aqui contagiou. Deus traz alegria ao meu e ao teu coração para contagiar, influenciar pessoas, tocar em outras vidas. Isso foi saindo de Jerusalém assim, ó. E também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Se alguém ouvia da tua casa somente murmúrios, palavras indecentes, coisas que não glorificam a Deus, coloca a tua vida diante de Deus, porque Ele quer trazer alegria de verdade, para que ouçam da tua casa um novo cântico, um cântico de alegria que vem do Senhor, pois Ele é aquele que coloca um cântico novo em nossos lábios. E esse cântico saiu assim, exalando como bom cheiro de Jerusalém, atingindo as aldeias, cidades circunvizinhas, todas ouvindo de longe, porque havia um grande coral na parte norte da muralha e outro na parte sul, adorando a Deus. E quanto mais adorava, Deus investia na alegria no coração, louvando e Deus alegrando, louvando e Deus enchendo de prazer, louvando e Deus dando gozo na alma. Amém? Glória a Deus, irmãos, que é bom para conosco. Não somos merecedores da sua graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.